atividade física, falta de você procurar um médico para fazer exames de rastreio. Aí eu falo de colonoscopia, de mamografia para as mulheres, né? Então, sol, usar protetor solar. Então, são coisas que no nosso dia a dia a gente consegue, são fatores modificáveis e eles representam quase que 40% dos tipos de cânceres no mundo. Então, nesse dia que a gente fala sobre câncer e as pessoas se comovem quando tem pacientes ou parentes ou pessoas que conhecem com câncer, como eu falei, a trajetória é de às vezes de muito sofrimento, entenda que você no seu dia a dia, com coisas muito simples, consegue prevenir quase metade dos tipos de câncer. Então muitas vezes você tem lá um hábito de vida que você não modifica, ou você não gosta de fazer check-up, não quer ir no médico, não quer fazer colonoscopia, não quer fazer exame, não quer usar um protetor solar, insiste em fumar, insiste em beber, insiste em não fazer atividade física, você pode pagar um preço, né? A conta pode vir depois de um certo tempo. Então, dá para modificar sim muitos fatores e prevenir câncer com medidas muito simples no nosso dia a dia, né? E doutor, a gente estava ouvindo os dados agora divulgados, fresquíssimos, né, do Instituto Nacional do Câncer e dão conta também de outras possibilidades de diagnóstico que vão além do nosso controle, né? Ou seja, ainda que a gente tenha eventualmente um ritmo de vida mais saudável, faça exames, esses casos podem acontecer. Estava falando com especialistas recentemente, eles dizendo da curva, né, dos casos das doenças que atingem o nosso país. Então, há algum tempo a gente sofria muito com as infecções, depois as doenças cardiovasculares e agora o câncer aumentando bastante. A Maria Eduarda Vieira trouxe isso com esses números, 781 mil casos possíveis entre 2026 e 2028, desconsiderando os casos de câncer de pele, 518 mil, ou seja, muitas pessoas vão ter casos de câncer. E a gente talvez precise ter uma conversa aqui também de mudar a maneira como a gente enxerga a doença. Claro que é muito sofrido, é muito difícil. Casos descobertos nos estágios 3 e 4 demandam um tratamento que às vezes é muito severo. Muitas pessoas acabam morrendo nesses tratamentos de câncer, mas é uma realidade. Nós podemos aqui, estamos nós três tendo essa conversa, talvez um de nós possa desenvolver um câncer. Como é que a gente muda o olhar para essa doença? O senhor certamente dá muitos diagnósticos, por exemplo, relacionados a ISTs, né, por ser infectologista, e deve ser uma barra, deve ser muito difícil. E nessa semana, agora, hoje, nesse dia 4 de fevereiro, alguém que está ouvindo a gente pode ter recebido uma notícia, ou alguém perto pode ter recebido essa notícia. Como é que a gente muda o olhar, como é que a gente encara de uma outra maneira receber um diagnóstico de câncer? Olha, o avanço da oncologia, acho que muitas áreas da medicina tiveram avanços notórios nos últimos 10 e 20 anos. E a oncologia evoluiu muito, muito, mas muito, como formas, modalidades diferentes de tratamento. Hoje, se você faz diagnóstico precoce, quase todos os tipos de cânceres podem evoluir para uma cura. Então, é ir de peito aberto, procurar um bom profissional para que seja avaliado, as modalidades de tratamento hoje, eu acho que tem, dependendo do tipo de câncer, você pode usar 3 ou 4 combinação de estratégias de tratamento. Então, assim, hoje definitivamente fazer o diagnóstico de um câncer não é uma sentença de morte e as pessoas devem sim fazer exames preventivos e se acontecer de ter um resultado que tem o diagnóstico de um câncer, dá para tratar, não é uma sentença de morte. A evolução da oncologia traz todas essas possibilidades de tratamento de doença oncológica. Então, existe muitos mitos, né? Você falou bem, Renan, as pessoas têm muito medo de câncer, veem histórias tristes, mas muitas histórias de sucesso e de cura também a gente vê nos últimos 10, 20 anos. Os pacientes com diagnóstico precoce evoluem e comemoram depois do momento inicial de sofrimento a cura de câncer, porque a evolução é notória e basta ter um diagnóstico precoce. Daí a importância, Renan Barão, das pessoas fazerem exame, né? Exames que podem ser chatos, eu não quero fazer uma colonoscopia, a mamografia às vezes incomoda, mas fazer exames e descobrir na fase inicial faz toda a diferença no tratamento de uma doença oncológica. Tem perguntas aqui que chegam, comentários de perguntas dos nossos ouvintes, e é muito curioso, né? Porque um ouvinte perguntou assim: chá verde evita câncer? E é muito engraçado porque a gente fala de câncer como esse monstrão gigantesco, né? Mas são vários os tipos de câncer, né? Então, sei lá se chá verde evita câncer, mas para qual tipo de câncer exatamente? A gente tá falando de uma doença muito diversa, né, doutor? São vários tipos de câncer. Eu vou dizer para você, como eu falei no começo hoje aqui, Renan, para nossos ouvintes, prevenção de câncer tem a ver com seu estilo de vida, né? Tem cânceres que tem componente genético? Tem, que aí é muito difícil a gente evitar, que está lá marcado no seu DNA. Mas, se você, lá do chá verde, se você treinar, se você dormir bem, se você tiver
não fumar, não beber, tomar vacina de HPV, tomar vacina de hepatite B, fazer Papa Nicolau, mamografia, colonoscopia, eu vou dizer para você que você é melhor do que chá verde. Você vai estar se prevenindo e vai estar fazendo um diagnóstico precoce. Então, às vezes a ideia conversa muito mais com coisas simples do nosso dia a dia e fazer check-up do que com fórmulas mirabolantes mágicas aí que são popularizadas e que não tem nenhuma evidência. Então, é coisa do seu dia a dia, mudar estilo de vida, né? Então, doutor, mas assim, tem alguma coisa, algum produto, né, algum alimento, algum chá, sei lá eu, alguma cerveja, sei lá eu, que possa diminuir a incidência de câncer? Olha, Barão, eu adoraria que tivesse uma cerveja, que tivesse alguma comida maravilhosa que a gente comesse e evitasse, mas definitivamente, toda vez que alguém faz um diagnóstico de um câncer, sempre é um momento muito tenso, né? E quando todo mundo acredita muito nessas coisas milagrosas, né? Aliás, muitas pessoas aproveitam, né, da inocência das pessoas para vender produtos mirabolantes para câncer. Às vezes a gente tem visto isso de forma bastante até criminosa, né? Mas realmente não tem nada especificamente para algum tipo de câncer que não seja esses principais fatores que eu coloquei, além de alguns cânceres genéticos, você fazer análise genética para ver se tem uma predisposição de ter, né, alguns cânceres de mama, por exemplo. Então é unir o estilo de vida, mudança de alguns padrões com a medicina mais moderna, com análise genética, que você faz preditores, avaliar a predição de câncer para algumas populações. Mas infelizmente, Barão, não tem. Definitivamente. Deixa eu aproveitar essa nossa conversa aqui, tem a participação de um outro ouvinte nosso, o César, mandou um áudio para nós e acho bem importante a gente ouvir esse recado dele. Bom dia, eu sou paciente oncológico e eu posso falar que a pior coisa do câncer são as pessoas que estão em volta achar que a pessoa que está com câncer vai morrer. Eu faço tratamento na C. Camargo, já convivo 8 anos e já operei 2 vezes e estou pronto para o próximo processo de luta. A vida não para. Obrigado, César, pelo seu relato. Valeu, César, muito obrigado. Muito bem, doutor Álvaro sempre com a gente aqui na nossa programação da Band News FM, trazendo informações importantes nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. Doutor, um grande abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço, Barão, ótima semana para todo mundo. Valeu, agora 11h39 no